ponteiro, Gerhard? Ponteiro. Aqui. Obrigado. Bom, vamos começar a última sessão, a sessão da tarde. Primeiramente, eu queria pedir para o pessoal para pegar o certificado ali na saída. O certificado já está com o pessoal. O certificado provisório. Depois vai ter um outro certificado oficial. Bom, a palestra agora vai ser dada pelo professor Oscar. Oscar é professor aqui na ESC-USP. Ele fez engenharia mecânica na Universidade Federal de Uberlândia, mestrado e doutorado na Unicamp. Passou um período como doutorado sanduíche na Delft. Depois retornou, fez pós-doutorado com o professor Ollemans. E, a partir do final do pós-doutorado, está trabalhando aqui em São Carlos, na área de petróleo. Pode passar a palavra para o Oscar. Muito obrigado, professor Gerhard. Nós estamos nos aproximando do final do evento. Faltou palestrante, então eu estou cobrindo o palestrante. Não, estou brincando. Então é o seguinte, pessoal. Eu gostaria, antes de tudo, de colocar, né, o porquê do estudo de ondas em estabilidade hidrodinâmica em engenharia, né? Essa palestra ela vai ser bastante básica, né? No final vou mostrar alguns resultados, mas meu interesse é despertar a atenção principalmente dos nossos estudantes para a área, né? Essa é uma área tradicionalmente desenvolvida na matemática aplicada, né? Em departamentos de matemática aplicada mundo afora, né? E alguns resultados dessas pesquisas básicas vêm sendo utilizadas, né, na mecânica dos fluidos e na engenharia, né, nuclear e de petróleo nas últimas décadas, né? Mas é um assunto que desperta muita atenção de matemáticos aplicados, né? Para colocar, né, o interesse, né, de uma forma ilustrativa, por exemplo, eu me lembro o ano passado, vou contar uma história antes de começar. O ano passado eu fui convidado para ser chairman de uma sessão num congresso em Nottingham, na Inglaterra, sobre bifurcações e estabilidade hidrodinâmica, organizado pelo Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Nottingham, né? E eu recebi esse convite e eu fiquei bastante intrigado, né? Por que eles tinham me chamado, afinal de contas, né? Não estava entendendo, né? Eu fiquei realmente bastante curioso e eu verifiquei que realmente eles estavam interessados em saber como que eu, digamos, conseguia projetos, por exemplo, com empresas com esse assunto, entendeu? Eles estavam interessados nisso, né? Era um evento mais ou menos desse porte, tinha 3 engenheiros apenas, eu, um grego e um russo. Todos os outros eram matemáticos e físicos, né? E meu ponto é o seguinte, essa é a mensagem para os estudantes, né? O que eu percebi até aqui, né? Esses poucos anos que eu trabalho com isso, é que esse tema, digamos, ele assusta um pouco os engenheiros, né? Ele assusta um pouco os engenheiros pela aparente complexidade matemática, né? Principalmente para quem vai mais a fundo no estudo, por exemplo, da solução da equação de Orson-Lefeld, como nós vamos ver aqui, né? Os engenheiros têm um pouco de medo, né? Por outro lado, os matemáticos, eles não têm medo algum, só que eles têm alguma dificuldade em encontrar aplicações para o que eles desenvolvem, né? Então, digamos, eu acredito que o nosso grupo, né, as pessoas que estão trabalhando comigo, a gente, e muitas outras pessoas ao redor do mundo, né, nós encontramos uma espécie de meio termo, né? Ou seja, nós utilizamos todo esse ferramental matemático, todo esse arcabouço teórico, de uma maneira simplificada, do ponto de vista matemático, né? E dessa forma nós conseguimos, muitas vezes, com um pouco de sorte, nós conseguimos chegar em algumas soluções semi-analíticas, soluções aproximadas, que podem sim produzir correlações, que podem ajudar no desenvolvimento, por exemplo, de modelos de fechamento, né, fenomenológico, que podem trazer, digamos, insights a respeito de um fenômeno físico relativamente complexo, como o dos escoamentos multifásicos. Então, essa é a motivação para o desenvolvimento desse estudo. Eu vou falar um pouquinho vou fazer uma introdução geral, né, do tema, né, sobre o tema. Vou discorrer sobre alguns conceitos fundamentais, algumas aplicações, né, envolvendo ainda essa parte conceitual fundamental. Vamos formular juntos aqui o problema de estabilidade linear em escoamento bifásico de fases separadas. Também você pode chamar isso está na literatura, você pode também chamar esses escoamentos de paralelos. Vamos fazer o balanço da energia da perturbação interfacial, classificação de instabilidade em escoamento bifásico paralelo,
quais são as instabilidades que a gente observa em escoamento bifásico, né, de fases separadas, quais são as origens, né, dessas instabilidades hidrodinâmicas, né. Vamos fazer um exercício de modelagem do problema de estabilidade de escoamentos bifásicos paralelos. Nesse caso, eu vou adotar como ferramenta matemática um modelo de dois fluidos unidimensional, que já foi apresentado aqui pelo professor Banvart na quarta-feira. Vou falar um pouquinho sobre ondas interfaciais, sobre as mais importantes para o nosso estudo, focando a atenção principalmente nas ondas cinemáticas. Há uma série de consequências, né, da análise das ondas cinemáticas para a dedução de critérios de transição de padrões de escoamento, né? Finalmente, alguns resultados também para mostrar algumas figuras bonitas também, né? Tá certo? Bom, a teoria segundo Schlichting, né? Isso na década de 50 do século passado, né? A teoria da estabilidade hidrodinâmica, né? Isso é uma teoria, né? Ela é capaz de levar em conta um número significativo de parâmetros, ou, por exemplo, que a gente pode entender na mecânica dos fluidos, instabilidades, né? Que seriam, então, teoricamente responsáveis pela transição. Por exemplo, de um regime laminar para um regime turbulento, né? Falando de escoamento monofásico, né? Há uma série de exemplos onde isso funciona, né, muito bem. Há muitos outros onde isso não funciona tão bem assim também, né? Já houve muito ceticismo rondando essa área e ainda há, né, quanto à generalidade dessa teoria, né? Quanto aos escoamentos bifásicos, né, isso começou um pouco depois, aliás, muito depois, né? Podemos dizer que começou nos anos 60, 70, né? A adaptação desse arcabouço teórico para o estudo dos escoamentos bifásicos ou multifásicos. Mas segundo Wallace, né? Segundo Wallace, entre aspas, né, transições de padrão de escoamento podem ser, ele afirma, né, atribuídas a instabilidades hidrodinâmicas, essas que seriam resultantes de amplificações temporais de ondas, de uma onda ou de ondas de perturbação de interface entre duas fases, fazendo, na verdade, uma analogia, né, ou seja, ele faz uma analogia com toda a teoria que já foi desenvolvida para escoamento monofásico, né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula. O que seria, então, um escoamento bifásico paralelo líquido-líquido, nesse caso? Faltou a palavra ali líquido-líquido, né? Obviamente, nós também temos escoamentos paralelos, gás líquido. Jader, por exemplo, apresentou com bastante detalhamento o escoamento anular, né? Gás líquido, né? Quanto ao escoamento bifásico paralelo líquido-líquido, nós vamos ver hoje exemplos de aplicação e algumas deduções que dizem respeito ao escoamento estratificado, líquido-líquido. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia ter óleo na parte de cima da tubulação, água na parte de baixo da tubulação, segregadas devido à gravidade. Você pode ter uma interface, muitas vezes modelada com uma interface lisa, plana. Ela poderia ser também ondulada. Você poderia ter um raio de curvatura na direção, no plano do slide. Também você poderia ter um raio de curvatura médio também na seção transversal. Aqui vocês observam uma tubulação bastante próxima da realidade, de aço de 3 polegadas. Isso foi obtido nas instalações experimentais da Shell em Rijswijk, na Holanda. Vocês veem claramente aqui uma interface ondulada, sem gotículas dispersas, né? Separando o óleo na parte de cima da água aqui embaixo. Esse é o escoamento estratificado líquido-líquido. Nós vamos falar sobre ele durante a aula. Também temos o escoamento anular. O escoamento anular é líquido-líquido nesse caso. Notem que não se trata do escoamento anular que o Jader apresentou, gás líquido. Aqui se trata do escoamento anular líquido-líquido. A fase mais viscosa, ela se desloca para o centro da tubulação e ela é circundada, né, por um filme líquido, né? Ou seja, esse óleo ele não toca, né? Teoricamente ele não toca a parede da tubulação, né? Você tem a fase mais viscosa escoando no centro. É interessante que alguns trabalhos sobre instabilidade hidrodinâmica, como os conduzidos por Joseph de Minnesota, mostram que no núcleo do tubo sempre se encontra o fluido efetivamente mais viscoso, né? Mesmo no escoamento gás líquido, né? No escoamento gás líquido, segundo Joseph, né? Daniel Joseph, o gás que se encontra no centro da tubulação é efetivamente o fluido mais viscoso, né? Devido à intensidade, devido à hipótese Boussinesq, né? Devido à viscosidade turbulenta, né? Então isso sempre ocorreria, seja líquido-líquido, seja gás líquido. Sempre o fluido mais viscoso efetivamente é o que se desloca para o centro da tubulação.
Nesse caso, você tem um óleo ultra viscoso aqui, é um óleo de aproximadamente 1.000 centipoases, mil vezes mais viscoso do que a água, né? É praticamente um piche, você coloca num becker, você vira e você fica lá esperando. É mais viscoso do que mel frio, né? E ele se desloca no centro, circundado por água. Então, nós vamos deduzir algumas expressões simplificadas, né, usando o modelo de dois fluidos unidimensional, deduzido aqui, demonstrado pelo professor Banvart, para tentar estudar a estabilidade de um padrão como esse. Agora vamos ver alguns vídeos, né, onde a gente, que servem para ilustrar ainda melhor, né, esses padrões. Aqui nós temos, então, filmagens lá do escoamento estratificado que nós produzimos lá na Holanda, na Shell. Desconsiderem essa faixa aqui, isso aqui apenas é efeitos óticos, ruídos, né? Na verdade, a interface está aqui. Essa é a interface óleo-água, né? Então, temos óleo aqui na parte de cima, um óleo não muito viscoso, um óleo de aproximadamente 10 centipoase, e a água ocupando, então, toda a parte de baixo da tubulação. Então, vocês observam o escoamento ocorrendo. Notem, né, as ondas interfaciais. O escoamento, obviamente, ocorre aqui da esquerda para a direita, né? Esse seria o objeto de estudo aqui dessa aula, um dos, né? Nós vamos exemplificar dois casos, né? Estratificado óleo-água, isso é óleo e água, né? Lembre-se, não é gás líquido, é líquido-líquido. E aqui o escoamento, agora sim, vertical, ascendente, de óleo ultraviscoso e água, né? O escoamento anular líquido-líquido, né? Então, vocês notam que no centro da tubulação esse óleo vai escoando, é um óleo ultraviscoso, então, na verdade, notem, né, que ele se desloca com uma velocidade até bastante elevada, né? Claro, ele não está tocando a parede da tubulação. As quedas de pressão, as perdas de carga que você consegue medir aqui, são equivalentes às que a gente observa quando a gente transporta apenas água, está entendendo? Inclusive, o óleo facilita, inclusive, o escoamento, né, já que você tem a flutuabilidade a favor, né, do óleo, já que ele é mais leve do que a água, vocês estão entendendo? Então, é isso que acontece. Outra coisa que é interessante são as ondas interfaciais que se observam, né? Essas ondas, quando a gente analisa elas médias no tempo, elas são ondas que se assemelham a um bambu. Elas recebem o nome de ondas bambu. Elas têm aquele formato do bambu. Uma breve revisão bibliográfica, estudos clássicos devotados ao problema de transição, né, de regime de escoamento, ou seja, não estou falando padrão. Aqui eu quero deixar claro que, para mim, regime de escoamento se refere a laminar e turbulento, e padrão de escoamento se refere a, por exemplo, estratificado e anular. Né? Só para ficar claro, eu estou separando. Tem escolas que usam regimes para padrões, entendeu? Mas é só para, pelo menos eu vou usar assim, regime é laminar turbulento e padrão o arranjo topológico da fase imissível num meio contínuo qualquer. Isso aí, para mim, é padrão de escoamento. Então, vamos lá. Partindo do começo, né? A gente tem que escolher uma data, né? Então, digamos que a data de início dos estudos de estabilidade hidrodinâmica seria a data de 1883, claro, há estudos anteriores, inclusive, mas esse é um estudo fundamental, que é o estudo de Osborne-Reynolds, o experimento clássico de injeção de tinta, né? Que ele fez na Universidade de Manchester, um trabalho, né, de 1883, onde ele produziu um escoamento dentro de uma tubulação, um escoamento de Poiseuille, né, um escoamento laminar inicialmente, aí ele tem um traçador, que ele usa um fio de tinta, digamos, como traçador. Né, aí todo mundo acho que já conhece, quem já estudou mecânica dos fluidos, quando você tem um Reynolds igual a 2000, você tem a transição do regime laminar para o regime turbulento, não é isso mesmo? Então, Osborne Reynolds e Lord Rayleigh, eles sugeriram na época, eles postularam a teoria da estabilidade hidrodinâmica, que é a seguinte, né? Ou seja, a transição do regime laminar para o regime turbulento se dá através da amplificação, ou seja, as instabilidades elas surgem devido a uma amplificação de uma perturbação do regime laminar. Né? Isso é a teoria que foi proposta. Né? Já na primeira metade do século XX, nós temos os trabalhos do grupo de Prantl, né? Eles formalizaram matematicamente essa teoria, né? de Reynolds e Rayleigh. Por exemplo, alguns nomes. Eu poderia colocar slides e slides de nomes, né? Mas eu apenas pincei alguns. Então, a gente tem, por exemplo, Heisenberg, em 24, que propõe a teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, de forma, formalmente falando.
alguns trabalhos, né, de Tomien e Schlichting na década de 30, né, onde eles apresentam as primeiras soluções, inclusive com implicações práticas, né, de projeto para a camada limite, né, baseando-se nessa teoria, né, baseando-se em todo o procedimento matemático já colocado por Osborne Reynolds, né, a decomposição de Reynolds, né, eles usaram isso, né, para problemas de camada limite, obtendo resultados bastante satisfatórios. Taylor, ainda na década de 36, né, ele defende, né, essa teoria que a transição à turbulência inicia através de oscilações na corrente livre, isso para a camada limite, através da injeção de oscilações que vem a montante na corrente livre, essas oscilações que podem ser infinitesimais, que vão se desenvolvendo nas ondas de Tomien e Schlichting, né, isso para escoamento monofásico. Houve muito ceticismo a partir dali, principalmente por causa do fracasso na aplicação da teoria, por exemplo, o escoamento de Poiseuille, né, em tubulações, ou seja, a teoria da instabilidade da hidrodinâmica linear prevê que o escoamento é sempre estável, sendo que a gente sabe que Reynolds igual a 2000 há transição. Então, esse fracasso causou muito ceticismo, né, quanto à teoria, né, esse ceticismo ele diminuiu bastante a partir de 48, a partir desses experimentos do Schubauer e Skramstaff na Rússia, onde eles revelaram um papel determinante das ondas, né, de instabilidade na transição, né. Eles, através de dados experimentais bastante precisos para a época, eles conseguiram, digamos, eliminar parte do ceticismo que reinava, né, nessa década de 40. Né. Finalmente, para fechar, na década de 50, o Schlichting, através de sua obra clássica, ele afirma, devia ter colocado isso entre aspas, que a estabilidade hidrodinâmica passa então a integrar o escopo da mecânica dos fluidos clássica, né. Ele justifica isso, obviamente. Bom, agora vamos passar para o escoamento bifásico. Então, um pouco depois, claro que há trabalhos anteriores, né, inclusive em Core Flow na década de 50, mas trabalhos muito mais de engenharia, mecanicistas, buscando patentes e projetos para você conseguir transportar óleos viscosos e tudo mais. Mas, digamos, vamos escolher então de novo uma data, né, quase que aleatoriamente. Então, na década de 70, digamos que a gente tem os trabalhos clássicos do grupo de Duckler, né, juntamente com Teitel. O Duckler já nos deixou, mas Teitel ainda está vivinho da Silva, pelo menos eu encontrei com ele há 3 anos atrás, espero que ainda esteja, não tive nenhuma notícia que ele tenha falecido, que foi o cara que criou, na verdade, o grupo de escoamento multifásico de Israel, né? Aí você tem Barnea, Browner e muitos outros, né? Restrone. E eles publicaram os primeiros trabalhos de aplicação, né, digamos, da teoria de instabilidade hidrodinâmica para a previsão de padrões de escoamento, por exemplo, do estratificado para o estratificado ondulado, do padrão estratificado ondulado para, por exemplo, o padrão pistonado ou anular, né, utilizando as implicações da teoria de Kelvin-Helmholtz, né, ou seja, que se baseia numa instabilidade tipo Miles, né, uma instabilidade invíncida. Os trabalhos de Ohms também na década de 70 são trabalhos também que visam explicar, né, visam a compreensão da estabilidade hidrodinâmica do padrão anular líquido-líquido. Eu vou falar mais sobre isso, mas é um padrão de escoamento que nos surpreende. A robustez da estabilidade observada experimentalmente desse padrão é surpreendente, né, e despertou a curiosidade de Ohms, que publicou os primeiros trabalhos a respeito da estabilidade desse tipo de padrão. Década de 80, estudos teóricos experimentais, foi o desenvolvimento desses trabalhos mais básicos. Você tem os trabalhos de Ohms, de Ollemans, de Joseph, também nessa tentativa de explicar teoricamente, experimentalmente, a estabilidade do padrão anular líquido-líquido, né? Bom, também alguns estudos na década de 80 de Prosperetti, relacionados à formalização do modelo de 2 fluidos para o estudo dessa problemática. Década de 90, aplicação da teoria da estabilidade linear e não linear também, algumas tentativas de aplicação de teorias não lineares, na verdade simplificadas, bastante simplificadas. Não se trata da teoria da instabilidade hidrodinâmica fracamente não linear ou não linear, como os matemáticos observam. Eu estou falando de teorias não lineares simplificadas. Então você tem, por exemplo, também o pessoal de Israel, Barnea, você tem a Browner, Israel também, você tem o Tralheiro, Estados Unidos, o grupo de Brill, né, de Tulsa, você tem um grupo também de Wallace, todos eles desenvolvendo trabalhos nessa linha. Muito bem, depois dessa breve revisão da literatura, então, vamos passar para alguns conceitos fundamentais, né? O que seria, afinal de contas, essa tal de estabilidade hidrodinâmica, né?
A gente pode fazer uma analogia com sistemas mecânicos. Uma analogia bem simples com sistemas mecânicos, que, aliás, é uma analogia clássica, né? Então, nós poderíamos imaginar que um sistema padrão básico é considerado estável se é imune a pequenas perturbações. Então, por exemplo, eu tenho essa bola aqui dentro de uma cavidade, eu venho e dou um peteleco nela, entendeu? Eu dou um peteleco nessa bola, ela vai subir, vai descer e vai voltar para a posição original básica imposta, certo? Isso seria uma situação assintoticamente estável. Uma situação instável, a esfera se encontra aqui nessa posição, eu dou o mesmo peteleco nela, entendeu? Vocês podem imaginar que ela vai se deslocar para uma outra posição energética, uma outra posição no espaço, o que seja, mas ela vai sair da sua condição original estável, considerada básica, a priori. Muito bem, isso seria uma situação instável. Você pode ter uma situação neutra estável, dou o peteleco, ela sai daqui, volta para cá, continua na mesma situação. Instável sob grandes perturbações, eu dou o peteleco, se ele for fraquinho, ela volta, se for muito forte, ela vai embora. Entenderam? Em escoamento bifásico, assintoticamente estável. Alguns exemplos, por exemplo, eu poderia citar vários exemplos. Eu poderia citar um escoamento gás líquido em tubulação descendente, com uma pequena angulação descendente, né? A gente sabe que, nesse caso, a água tende a escoar como um filme, né? Seria um padrão de escoamento bastante estável, né? Sempre é relativo, né? Mas eu poderia dizer que seria um padrão estável. Instável já seria o contrário. Imagine agora um escoamento gás líquido, também estratificado, só que agora na ascendente, com alguma pequena inclinação ascendente a partir da horizontal. A gente sabe que a água, como é mais pesada, mais densa, né? Ela tende a acumular na tubulação, né? Você tende a transição para o padrão golfadas, né? Ou seja, já seria uma situação bastante instável, né? Neutro estável, o que eu posso imaginar? Talvez um sistema bifásico composto, por exemplo, de ar e água num recipiente sem escoamento. Entendeu? Ou então, instável sob grandes perturbações. Talvez o escoamento óleo-água estratificado na horizontal. Né? A diferença de densidades é muito menor que, por exemplo, no estratificado gás líquido, né? Com uma variação da velocidade relativamente pequena, já se começam a observar ondas instabilidades bastante rapidamente, de forma muito mais intensa. Claro, a transferência de quantidade de movimento no escoamento líquido-líquido entre as fases é muito maior do que no escoamento gás líquido, né? Seria uma situação instável sob grandes perturbações. Então, agora, para ficar bem claro que eu vou tratar nessa aula não de transição de regime laminar para turbulento, mas sim de transição de padrão de escoamento, por exemplo, estratificado, padrão de escoamento, por exemplo, disperso, né? Nós vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente diferenciar bem essas coisas, né? Então, primeiro, o estudo da estabilidade hidrodinâmica em escoamento bifásico. É bom que vocês entendam que não há nenhuma teoria nova, né? Na verdade, o que está se fazendo é o seguinte, está se adotando, né, como eu já disse, a teoria de instabilidade desenvolvida pelo escoamento monofásico que visa, que prevê, né, pelo menos teoricamente em muitas situações, a transição do regime laminar turbulento. Nós estamos adotando, pegando emprestado todo esse arcabouço teórico para a análise de transição de padrão de escoamento. Né? Então, essa teoria ela seria, em tese, aplicada para estudar amplificações ou atenuações e a evolução dessas perturbações, né? Supondo que a evolução temporal de uma perturbação leve ao desenvolvimento de uma instabilidade hidrodinâmica, isso é a teoria, né? Isso estaria relacionado à transição de regime laminar ao turbulento ou de um padrão de escoamento a outro. Então, vamos ver aqui, por exemplo, nesse filme, lá do grupo de hidráulica de Iowa, né? Lá da década de 60, o grupo do Hunter Rose, né? Isso já está aberto na internet, que seria, digamos, uma tentativa de replicar o experimento de Osborne-Reynolds de 1883, aquele que eu citei agora há pouco, né? Então, a gente vai ver aqui, você tem aqui um tanque de grandes proporções, com a mente se dá aqui da esquerda para a direita. Você tem um tubo de vidro aqui com cantos arredondados para eliminar perturbações geradas justamente pelo canto vivo. E aqui se injeta tinta, né? Você tem como traçador tinta, e aí vocês vão ver o desenvolvimento das perturbações que levam, eventualmente, à transição do regime laminar para o regime turbulento, né? Isso seria a análise clássica, digamos assim. Eu chamaria essa de uma análise clássica, né? Então, vocês começam a observar a injeção de tinta, né? Claramente um escoamento laminar, né? Vocês observam que essa camada de tinta, né, que está traçando, na verdade, os elementos de fluido, está se desenvolvendo numa lâmina, né? Agora, digamos que você tem um número de Reynolds próximo de 2000, né? Próximo da transição. Agora acontece uma coisa diferente. Notem que começam a surgir pequenas oscilações que eventualmente conduzem ao escoamento turbulento, certo? Aqui também uma transição, por exemplo, do regime laminar para turbulento numa mangueira. Todo mundo pode fazer isso no jardim de casa.
o escoamento laminar, vocês estão observando, de repente Reynolds 2000, turbulento. Certo? Isso é o que a gente aprende na faculdade. Aqui a gente veria uma coisa diferente, que é o que nós vamos estudar hoje. Nós veríamos agora uma transição de padrão de escoamento bifásico. Né? Transição de padrão de escoamento óleo-água intermitente ao anular. Acho que o Banvart já mostrou esse vídeo. Vocês veem aqui o padrão bolhas. São bolhas que se assemelham, né? A gente fala bolhas porque se assemelha à bolha de Taylor, mas não é uma gota grande, né? Na verdade é uma gota, mas é por uma questão da bolha de Taylor que a gente usa a palavra bolha, né? Então, você vê o que está acontecendo aqui. Deixa eu parar para vocês. A gente está fazendo o que nesse experimento? A vazão de água está sendo mantida constante e estamos aumentando a vazão de óleo, né? Ou seja, a fração volumétrica ocupada pelo óleo está aumentando, certo? Nessa tubulação. Então, vocês notam que a transição do padrão, digamos, bolhas alongadas, para o padrão anular, que é quando o óleo se encontra no centro do tubo, né? Como uma fase contínua. Né? Então, vocês notem exatamente isso. Eu gostaria de dizer que eu vou partir na minha análise de um núcleo oleoso já estabelecido. E o que eu vou analisar, na verdade, é esse filme de trás para frente, tá entendendo? Seria a reversão desse filme. Né? Eu vou partir de um padrão anular e vou verificar, por exemplo, quando que ele rompe para um padrão, por exemplo, de bolhas alongadas. Entendendo? É como se eu fosse passar esse filme ao contrário. Certo? De trás para frente. Muito bem. Então, fica claro agora que o que eu vou estudar é transição de padrão de escoamento e não de regime. Tudo bem? Aplicações. Vamos lá. Eu estou restringindo minha análise à estabilidade de padrões de fases separadas, ou padrões bifásicos paralelos. Né? A impressão que dá é que eu estaria restringindo minha análise radicalmente. Né? Cadê o padrão bolhas, que foi falado de forma tão eloquente aqui pelo Tomiyama, por exemplo? Onde é que estariam os padrões intermitentes, né? o pistonado? Não, seriam só padrões de fases separadas. Né? Mas vejam só, eu coloquei aqui apenas algumas aplicações desses padrões de escoamento na indústria. Né? Por exemplo, transporte de óleo e água em postos direcionais e oleodutos. A gente sabe que em postos direcionais, né, você tem, muito possivelmente e provavelmente, você tem um escoamento estratificado, pelo menos em algum trecho, pelo menos em alguns quilômetros. Né? Óleo na parte de cima, água na parte de baixo e com transpiração, né, Attila? Com transpiração na prática, né? Ou seja, para complicar um pouco o trabalho. A gente tem uso de fluidos descongelantes, por exemplo, para a redução de formação de gelo, acumulação de neve nas asas de aviões. Né? Você tem todo o problema de que seria de camada limite, mas agora com um escoamento bifásico, né? Gás líquido. Né? Aqui eu estou falando de gás líquido e líquido-líquido. Estou falando de fases separadas de modo geral. Redução, por exemplo, de corrosão de CO2 em escoamento horizontal gás líquido através de manutenção de filme líquido. O CO2 é corrosivo. Então, você promove o quê? Um escoamento anular, né? O que o Jader demonstrou para a gente, um escoamento anular para que você, com isso, evite que o CO2, né, esteja em contato com a parede da tubulação. Com isso, você protege a tubulação de corrosão através de um padrão de escoamento bifásico anular de fases separadas. Você tem, por exemplo, produção de gás natural e condensado a altas velocidades superficiais. Um dos padrões de escoamento mais comuns aqui é o padrão anular também, por exemplo, na vertical, anular, gás líquido, né? Gás no centro, líquido na parede. Sistema de refrigeração que utiliza um ciclo de compressão de vapores. Já foi falado aqui que o padrão de escoamento mais utilizado na indústria de refrigeração é também, que mais se observa, aliás, o projeto otimizado levaria a isso, né? É o anular por causa dos coeficientes de transferência de calor que são os mais elevados possíveis. Né? Por exemplo, transporte e elevação artificial de petróleo ultraviscoso através da geração de um filme de água lubrificante. Né? Foi o que nós vimos agora, aquele padrão de escoamento líquido anular. Né? Você tem um óleo, por exemplo, de 2.000 centipoase, você recobre ele com essa camada de água rente à parede e com isso você passa a ter perdas de carga equivalentes ao transporte de água. Né? Ou seja, você elimina praticamente, você elimina em várias ordens de grandeza a perda de carga por fricção. Né? Bom, formulação do problema de estabilidade linear em escoamento bifásico paralelo. Né? Isso já foi colocado aqui, inclusive, por duas pessoas, eu acho que no EB100, acho que na escola isso não foi tratado, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Que se faz classicamente. Por exemplo, você assume que o escoamento básico é a solução das equações Navier-Stokes, independência do tempo, por exemplo, regime permanente, como a gente gosta de chamar. A estabilidade dessa configuração básica é observada através de uma perturbação infinitesimal do escoamento bifásico. Como é que isso é feito? Né? Você assume que, por exemplo, os componentes de velocidade ou de fração volumétrica no escoamento bifásico, por exemplo, eles são iguais a uma parcela
independente do tempo e uma parcela, essa sim, independente do tempo, uma perturbação, né? Que na teoria da instabilidade hidrodinâmica linear é infinitesimal, né? Você faz a decomposição de Reynolds, para o pessoal da turbulência, ou seja, é exatamente o mesmo trabalho, para chegar nas equações médias de Navier-Stokes, né? As RANs. Você faz um trabalho que é idêntico, você faz a decomposição de Reynolds e aí você lineariza as equações, né? Como isso já foi colocado no EBC em 2 trabalhos, né? Eu não vou ficar colocando esse equacionamento aqui para esse negócio enfadonho. Pressupõe-se, há um teorema para isso, então pressupõe-se que o escoamento bidimensional é mais instável que o tridimensional, isso a gente encontra na literatura, né? Então se trabalha normalmente com um escoamento bidimensional. Você supõe então que a sua perturbação, por exemplo, na interface, como assim interface? Interface óleo-água no escoamento estratificado, interface óleo-água no escoamento anular, por exemplo, ela poderia ser modelada dessa forma, né? Então você teria, tudo bem, bifásico, mas você supõe, né, que como o escoamento básico, ele em regime permanente, seria a função apenas de uma variável, y, né? E você teria, por exemplo, uma senoide. A sua perturbação poderia ser modelada como, por exemplo, sendo uma senoide, como uma senoide. Classicamente, considera-se análise temporal, de crescimento temporal de uma perturbação. Isso faz parte do escopo da teoria da instabilidade hidrodinâmica clássica, né? Está muito bem descrito no livro do Schlichting, por exemplo, mas tem vários livros, Draising and Reid, e vários outros onde você consegue ver isso. E você considera o crescimento temporal da perturbação e você tem, então, que a frequência angular, né? A frequência angular dessa sua senoide, né? Digamos, a parte imaginária, né, dela, você tem todo um desenvolvimento matemático feito. Se ela for positiva, né, isso estaria implicando um crescimento exponencial dessa perturbação. Ou seja, essa frequência angular imaginária representa, na análise temporal, na análise temporal espacial diferente, na análise temporal, você considera que esse termo é o seu fator de amplificação da perturbação, né? Se isso crescer exponencialmente, você está transicionando de padrão de escoamento. Se isso decrescer numa assintótica, por exemplo, as forças viscosas atenuaram por exemplo, algum termo, né, amplificador e você passa a ter, então, aquele padrão básico restaurado, né? A substituição da função corrente, daquela equação para perturbação, das equações de Navier-Stokes linearizadas já, produzem as bem conhecidas equações de George-Sommerfeld. A diferença é que para bifásico você tem 2, né? Você tem uma por exemplo, para a fase óleo, outra para a fase água, como eu estava exemplificando, apenas ilustrativamente. Condições de contorno de sempre, nenhuma novidade, não deslizamento, nas paredes da tubulação, isso para ambas as fases, não porosas, por exemplo, para a interface, né? Continuidade dos componentes de velocidade e componente de tensão, tanto o Manvard quanto o Eugênio falaram bastante sobre isso. No final, você termina com um problema de autovalores. Os autovalores reais te fornecem a velocidade de onda complexa, né? Ou seja, você resolve todo o problema, você pode então substituir depois isso na sua função corrente e você tem todas as informações que você deseja. Para qualquer perfil de velocidade você faz V de Y, né? Para qualquer perfil de velocidade V de Y você tem soluções numéricas para isso, né? Agora, vamos focar um pouquinho na equação da energia da perturbação, a equação da energia dessa perturbação, né? Que eu citei. Como é que você obtém essa equação da energia, né? Essa análise implica na seguinte teoria. Vamos imaginar que essa instabilidade possa ser decorrente de um aumento da energia cinética da perturbação no tempo, né? Ou seja, se eu tenho um aumento da energia cinética da perturbação no tempo, eu estaria, então, me direcionando para uma transição, por exemplo, padrão de escoamento, né? Muito bem, então como é que eu chego nessa equação da energia, né? Não é difícil, você simplesmente trabalha com a equação de Navier-Stokes, você multiplica pela velocidade, você opera o produto dos componentes da perturbação de velocidade nessa equação, você faz a média num comprimento de onda, né, em um comprimento de onda de perturbação, integra na profundidade, né? Depois você soma as duas equações, é um procedimento analítico não muito complicado, você soma as duas equações e aí você aplica o teorema da divergência de Gauss. Aí você obtém essa equação, coloquei nessa forma para não ficar tão enfadonho aquele monte de termo. Você tem aqui, então, um termo que é a taxa de variação da energia cinética da perturbação, essa equação da energia da perturbação, né? Você tem, por exemplo, aqui esse termo sempre cresceria no tempo, né? Teoricamente. Você tem um termo de taxa de dissipação viscosa, que sempre é estabilizador, né?
sempre é estabilizador. Foi o que o Átila falou hoje, né? Como é que é a teoria da manada de dinossauros, né? Então está aqui, ó, a teoria da manada de dinossauros já está modelada aqui nesse caso, certo? Brincadeira. Aí você tem a taxa na qual o tensor de Reynolds transfere energia entre o escoamento básico e o perturbado. Aqui a gente teria, por exemplo, as ondas Tomietti-Listing, né? Para escoamento monofásico, né? Elas surgem desse tipo de interação, né? Entre as camadas de fluido, né? Estaria relacionado a tensores de Reynolds. E os termos interfaciais, isso sim está relacionado só ao escoamento bifásico, né? É a taxa de trabalho produzida pela deformação da interface. A gente tem, por exemplo, isso dividido em dois componentes, por exemplo, perturbações de velocidades que ocorrem na interface, né? E tensão na direção normal à interface. Vamos subdividir isso de novo. E aqui a gente tem termos relacionados a perturbações ou taxa de trabalho produzido, né? Pela deformação da interface, mas relacionadas a perturbações de velocidade e tensão na direção tangente à interface. Subdividindo ainda esses termos, nós temos, por exemplo, o termo normal, taxa de trabalho das perturbações relacionadas à tensão superficial. Normalmente é um termo restaurador, um termo estabilizador. Contribuição hidrostática pode ser tanto restaurador quanto desestabilizador, depende do caso. Vou mostrar um exemplo agora onde esse termo aqui, ele pode ser, por exemplo, desestabilizador. Claro que é um problema clássico. Por exemplo, quanto aos termos tangenciais, condição de salto de viscosidade, quando você tem escoamentos, né, de fluidos com diferentes viscosidades, você tem tensões, né, cisalhantes na interface, que são também, esse trabalho produzido também, ele é, no caso, desestabilizador, sempre desestabilizador. E no caso de eu ter, por exemplo, fluidos com viscosidades iguais, mas, por exemplo, escoando um escoamento bifásico, mas na vertical, ou fora da horizontal, né, com alguma inclinação fora da horizontal, eu posso ter também uma condição de salto de densidade, né? Eu posso ter também instabilidade gerada pela diferença na densidade dos fluidos. Bom, de posse dessa equação, então você pode, numericamente, simular problemas e você pode estudar, né, cada uma dessas perturbações para diferentes casos, né, para diferentes situações. Então, por exemplo, assim, dessa forma, utilizando essa equação como referência, a gente pode, então, identificar alguns tipos, né, de instabilidades. Por exemplo, instabilidade de Rayleigh-Taylor, né? O sistema bifásico composto de um fluido mais pesado sobre um fluido mais leve, né? Que desenvolverá instabilidade, né? Imagine essa situação, você tem um fluido mais pesado sobre um mais leve, por exemplo, água sobre o óleo, né? O que se espera que aconteça? O que se espera que aconteça é o seguinte, né? Aquele termo normal, que seria o termo de hidrostática, né? Ele vai ser balanceado pelo quê? Vai ser balanceado pelo termo, obviamente, de dissipação e também pela tensão interfacial, né? Só que normalmente de onda longa, como é um problema de onda longa, isso não é suficiente e o fluido simplesmente mais pesado ou mais denso tende a ir para a parte de baixo do recipiente e o mais leve para a parte de cima. É a famosa instabilidade de Rayleigh-Taylor, né? Muito observada em problemas de transferência de calor, por exemplo. Estabilidade de Miles, aí você já tem uma geração de ondas superficiais, seria um problema de ondas profundas, de ondas superficiais por escoamentos cisalhantes. É um mecanismo invícido, né? O mecanismo de Kelvin-Helmholtz, que já foi colocado aqui também no EBSIM, acho que na segunda-feira, é uma implicação desse tipo de observação. O sheltering coefficient, né? Na verdade, ele é formalmente explicado através da instabilidade, né? Você tem sim você induz uma tensão induzida, se chama tensão de Reynolds induzida por onda positiva, mas entendam que essa tensão de Reynolds não é a tensão de Reynolds da turbulência, né? Está relacionado com a própria geometria da onda de águas profundas, né? Esse termo, ele supera os termos de dissipação viscosa, né? E você tem essa instabilidade. Você tem, por exemplo, instabilidades induzidas, terceiro tipo, por perturbações tangenciais interfaciais, né? Então você tem instabilidade induzida pela viscosidade, por exemplo, devido à deformação da interface, né? Uma quantidade resultante de trabalho é feita pelo escoamento básico na interface. Por exemplo, digamos que eu tenho um escoamento horizontal líquido anular, né? O óleo com uma viscosidade de 1000 centipoases, água com viscosidade de 1 centipoase, né? Escoando, por exemplo, na horizontal, né? Essa diferença de viscosidade causa deformações na interface, né? Essas deformações geram gradientes de tensão, né? Que produzem essas instabilidades, isso tem que ser balanceado de alguma forma. Essas instabilidades superam, no caso, os termos de dissipação também. Instabilidade induzida pela gravidade, talvez fique mais claro agora. Então, imagine que eu tenho fluidos de igual viscosidade na horizontal, em equilíbrio, né? Eu tenho um fluido de igual viscosidade, mas densidades um pouco diferentes. Por exemplo, água de torneira e água salgada, certo?
Esse é um caso, inclusive, tem fotografias desse caso, é clássico, no álbum de mecânica dos fluidos do Van Dyke. Você tem esse exemplo, por exemplo. Então, esse é um caso clássico. Então, você inclina essa tubulação e aí o que acontece? Né? O fluido mais denso, a água salgada, começa a se deslocar para baixo, o fluido menos denso para cima. Pensa no escoamento estratificado. Né? E a gente observa aquelas células de Kelvin-Helmholtz, aquelas instabilidades clássicas, né, devido a essa diferença de densidade que eu tenho entre os fluidos, né, e não de viscosidade. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter a instabilidade viscosa, essa seria uma instabilidade causada pelo seio da fase sobre a interface. É o tipo de instabilidade que ocorre, por exemplo, no escoamento monofásico, que produz, por exemplo, as ondas Thom-Schlichting, por exemplo, em problemas de camada limite. Instabilidade interna, que seria também uma mistura desses mecanismos, né? Muito bem, então finalizo então essa primeira parte de conceitos mais fundamentais, né? Agora vamos passar para os exercícios agora, então vamos falar um pouquinho de modelagem do problema da estabilidade de escoamentos bifásicos paralelos, né? Eu vou usar como exemplo o escoamento anular líquido-líquido. Poderia utilizar também o estratificado. Eu escolhi esse daqui. Isso já foi feito, eu tenho isso daqui feito também para estratificado, a gente encontra isso na literatura. Mas, por exemplo, vamos usar esse exemplo aqui do escoamento anular líquido-líquido, o óleo vai no meio, né? E a água vai circundando esse óleo e nós vemos algumas ondas, né? Aquelas ondas bambu que eu citei para vocês, né? Então, vamos apresentar um pouquinho do ferramental matemático, né? Nenhuma novidade, são as equações que o Banvart já apresentou em detalhe. Nós temos aqui o modelo de dois fluidos unidimensional, todas aquelas médias, todos aqueles filtros já utilizados, que foram colocados aqui pelo Banvart e pelo Eugênio também. Então, nós temos aqui a continuidade para ambas as fases, fase 1, fase 2. Fase 1 vai ser o core, vai ser o núcleo. Fase 1 vai ser o núcleo. Temos aqui a quantidade de movimento, né? E aqui, na verdade, para ambas as fases também, mas ela está acoplada pelo gradiente de pressão. O Eugênio colocou, acho que foi, não, o Rigoberto colocou que se assume, né, que o gradiente de pressão é igual para ambas as fases, em modelos de fases separadas, certo? Então, você pode acoplar as duas equações de quantidade de movimento através do gradiente de pressão, né? Claro, você tem também os termos de pressão interfacial, mas existem técnicas para fazer esse acoplamento através da lei de Laplace-Young, né? Se faz a decomposição, já expliquei o que é a decomposição de Reynolds, né, como é que a gente aplica isso, a gente faz a linearização. Esse é um exercício até agradável de fazer, não é muito complicado, a gente gasta só umas 20 folhas de papel e um pouquinho de lápis, né, de apontador, mas não tem realmente nenhuma dificuldade, é um trabalho analítico até gostoso de fazer, todos os meus alunos fazem isso. Meus alunos no meu curso de escoamento bifásico fazem esse trabalho, entendeu? Eu dou uma lista para eles fazerem isso, né? Eu acho que a maioria copia, né? Mas pelo menos o cara dói a mão para copiar, pelo menos, né? Mas todo mundo deveria fazer isso pelo menos uma vez na vida, né? Então, a gente chega nessas equações, né? Aqui a equação já de quantidade de movimento já linearizada, né? Aqui, esses termos W1, W2 são termos de perturbação de velocidade, né? O eta que a gente vê aqui é um termo de perturbação da fração volumétrica, né? O que era para o Banvart, eu creio que alfa que ele usava, né? Cada um tem a sua nomenclatura. Por isso que no livro, né? No livro que vocês receberam na pastinha, né? Esse livro que aliás foi um sucesso, mais de 500 páginas, né, de livro, 500 páginas com letra pequenininha, viu, Átila? Do modelo, template da Springer. A gente tem isso aqui tudo em detalhes, né? E, bom, chega de lero-lero, vamos andar para frente, senão não vai dar tempo. Então, bom, o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, modelado os coeficientes de distribuição de energia cinética ou fatores de forma, a gente pode incluí-los, né? A gente pode fazer um estudo paramétrico para eles. Para escoamento anular líquido-líquido de interface plana, lisa, a gente consegue chegar analiticamente a alguns valores para eles. Para estratificado, não dá, né? E não há também dados na literatura disponíveis para isso, né? Inclusive, no último ICMF, vai ter um agora, né, em maio, mas no último ICMF em Leipzig, na Alemanha, o próprio professor Hewitt me falou, porque eu estava tentando modelar isso aqui com os dados de uns noruegueses, de perfis de velocidade de escoamento estratificado. Aí o professor Hewitt, né, ele levantou lá e falou, eu fiz isso em 1967, não sei o quê, né? Na verdade, ele tinha medido isso já, né? O que eu estava dizendo para ele é que eu estava tentando modelar isso aqui, né? Esses termos aqui de fatores de forma para escoamento estratificado. Não é simples porque você não tem axissimetria no escoamento estratificado como você tem, por exemplo, no escoamento anular, teoricamente, né? Então, você tem, na verdade, aquelas isovels, né? Para cada fase, você tem, na verdade, um problema um pouco mais difícil. São muito poucos dados disponíveis na literatura disso daí.
Bom, as equações de continuidade são utilizadas para a eliminação dos termos de perturbação, aí está explicando como é que se faz, aí você deriva em relação a z, multiplica pelo termo de velocidade para eliminar os termos de velocidade, deriva em z, e finalmente obtive a equação da onda, a equação diferencial da perturbação, a equação da estabilidade, né? Completa aqui, está aqui o termo de quarta ordem, né? Cadê o Marcelo, que deu certa discussão com o aluno do Banvart, né? na terça-feira no EBSEM, que é mantido sim, porque ele é, pelo menos para o meu entendimento, relevante para escoamentos líquido-líquido quando a diferença de densidades é pequena. Né? Aí os termos de tensão interfacial passam a ser relevantes. Ele é completamente, acho que a professora Ângela já demonstrou isso, ele é completamente relevante realmente para escoamentos gás-líquido. Né? Para líquido-líquido, ele pode ter uma ordem de grandeza muito parecida com os termos gravitacionais, na verdade. A gente observa algumas... isso aqui é importante que vocês mantenham em mente para até o final da aula, que é a velocidade da onda cinemática. Né? Nós temos ela aqui. E também aqui, nós podemos encontrar também aqui a celeridade da onda dinâmica, né? Celeridade da onda dinâmica pode ser obtida dessa forma, né? A onda cinemática relacionada a um escoamento em regime permanente, a onda dinâmica, que são, na verdade, as características da onda relacionadas a transientes, né? A transitórios, né? A mudanças de padrão, por exemplo. Pode ter dois valores, isso daqui, positivo e negativo. Conforme o Wallace, isso aqui é a teoria de Wallace, nenhuma novidade. Bom, sim, eu esqueci de usar esse efeito especial, foi mal. Bom, o método dos modos normais, então, é aplicado, isso aqui é clássico da teoria da instabilidade hidrodinâmica. Aplicando os modos normais, a gente considera que a instabilidade infinitesimal que ocorre na interface entre as fases é uma senoide, né? Então, a gente pode usar o método dos modos normais. A equação da perturbação fica reduzida a uma expressão desse tipo, simplesmente substituindo, olha, esse eta aqui, ó. Eu substituo esse eta aqui, ó, entendeu? E opero e obtenho isso daqui. Também é um exercício analítico bastante simples, na verdade. Então, você obtém aqui uma equação em termos da frequência angular dessa onda, em termos do número de onda, e em termos das características, né, das velocidades dinâmicas e velocidade cinemática, certo? Isso você encontra no Whittingham, também não tem nenhuma grande novidade, né? É uma forma seminalítica de resolver o problema. Bom, para ondas relativamente curtas, que são as ondas que a gente pode, teoricamente, observar em escoamento líquido-líquido, não são as que a gente observa... líquido-líquido, exatamente, não são as que a gente observa, por exemplo, escoamento estratificado gás-líquido, que normalmente são ondas longas. Aí você não poderia aplicar isso daqui. Agora, para líquido-líquido, já que você tem uma transferência de quantidade de movimento entre as fases mais intensa, né, você poderia imaginar, sim, que as ondas seriam relativamente curtas. Não se define o que seria relativamente curtas, nem o Whittingham define o que é isso. Tá? Então, eu suponho que está dentro do que eu estou fazendo, que está compatível com o que eu estou fazendo. Bom, então você aplica a teoria da análise temporal da instabilidade hidrodinâmica linear e você tem, então, a frequência angular dada por esses dois termos, e então você tem aqui os seus critérios de instabilidade. O termo, como eu já disse, né, o termo imaginário da frequência angular da onda, então, ele tem que ser, se ele for, digamos assim, maior do que zero, você pode ter um aumento exponencial da perturbação. Menor do que zero, você tem um decaimento assintótico da perturbação. Então, aqui você tem o seu critério de estabilidade retirado daqui. Muito bem. Simplificando as coisas, vamos pegar agora a equação da onda aqui e vamos eliminar esses termos aqui. Ó. Vamos cortar esses termos, que são os termos viscosos. Né? Então, a gente fica agora com um problema invícido, né? Análise de estabilidade, critério invícido. Né? Você pode, então, operar, né, essa equação da onda e chegar nesses termos. Você tem aqui, por exemplo, um termo desestabilizador, inercial, um termo estabilizador relacionado à tensão interfacial, um desestabilizador relacionado à tensão interfacial e esse termo estabilizador. Esse aqui está relacionado à curvatura da onda no plano da tela. E esse aqui relacionado à curvatura da onda na seção transversal do tubo. Né? Você pode também escrever esse critério dessa forma, através do número de Eltibus, né? Você tem aqui, em função do número de Weber, deslizamento entre as fases. A gente fala de deslizamento, escorregamento. Isso vem do inglês, isso aí dá mal confusão, porque... Como assim deslizamento? O deslizamento está relacionado com a condição de contorno não deslizamento da mecânica dos fluidos? Nada a ver. Isso aqui é modelo unidimensional, a gente está trabalhando com velocidades médias, entendeu? Isso, na verdade, esse S aqui, eu não tenho um termo que seria razoável, eu não sei como é que a gente poderia chamar isso. Eu acho que talvez a gente poderia chamar de razão de velocidades médias das fases, talvez. Né? Razão de velocidades médias das fases, entendeu? Porque a gente usa deslizamento, escorregamento, dá a impressão que você está falando do deslizamento, ou seja, que estaria relacionado com a condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos. Não tem nada a ver. Né? Mas tudo bem. Então, aqui, por exemplo, se você considerar que isso aqui esse deslizamento
essa razão de velocidades médias das fases é igual a 1, você pode encontrar um critério de transição tão simples quanto esse. Ou seja, o L-tipo vai ter que ser menor do que 60 vezes um termo aqui, que é a função da fração volumétrica da fase do núcleo e um comprimento de onda. Mas que comprimento de onda é esse? E de que onda eu estou me referindo? Que onda é essa? Bom, a gente pode então considerar um comprimento de onda máximo teórico. É isso que nós estamos propondo, né? A gente teria um comprimento de onda máximo teórico aqui relacionado à transição do padrão anular, que é o meu padrão básico, para o padrão de bolhas alongadas que vocês viram no filme, né? Ocorreria o rompimento, né? Quando eu tenho essa onda, comprimento de onda máxima, teria o rompimento do padrão anular em um padrão de bolhas, né? Ou gotas, né, alongadas. De onde vem isso, né? Isso aqui são dados experimentais, vocês têm aqui comprimento da onda, né, interfacial pelo diâmetro, né? Esse é um comprimento dimensional, pela razão de injeção de óleo e de água, né, para várias velocidades superficiais de água diferentes, né? Então a gente observa o seguinte, olha, quando a gente chega num comprimento de onda que é da ordem de 2 vezes o diâmetro do tubo, aqui rompeu. Daqui para frente eu tenho o padrão pistonado, entenderam? Daqui para frente eu tenho um padrão pistonado. Por outro lado, por esse lado aqui, eu já estou alcançando frações volumétricas da ordem de 90%. Né? Eu já tenho um comprimento de onda muito menores e aqui eu já estou transicionando para outro tipo de padrão, que é o padrão disperso, né? De gotas de óleo dispersas. Você ainda pode até ter um núcleo de óleo, você pode ter um núcleo de óleo perturbado com ondas de tudo quanto é frequência, mas você também começa a observar gotículas dispersas no filme de água, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é para esse limite, ou seja, eu tenho um comprimento de onda máximo que, teoricamente, nos baseando em observações experimentais, estaria relacionado à transição do padrão anular para o padrão pistonado, né? Bom, isso são as consequências, né, da análise invícida, né, o critério invícido. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a equação completa. Deixa eu voltar aqui, vamos pegar a equação completa aqui, ó, tá? Vamos trabalhar com ela completa, com todos os termos. Aí esse critério eu chamo de viscoso, simplesmente porque ele inclui agora os termos viscosos, né? Tem gente que chama de geral, tal, mas seria simplesmente critério viscoso, né? Bom, aí a gente teria um critério desse tipo, onde a gente teria aqui seria o nosso discriminante, a gente tem aqui um termo viscoso, que é desestabilizador, um termo inercial, que é desestabilizador, um termo relacionado à tensão interfacial no plano da tela, que esse seria estabilizador, o termo gravitacional, que seria estabilizador, e um termo relacionado à curvatura da seção transversal, na seção transversal, né, na tubulação, que seria também desestabilizador. Se esse aqui é como se fosse uma análise de balanço de forças, né? Quando a gente tem, então, esse discriminante dando um valor menor do que zero, negativo, né, a gente teria, então, o critério invícido sendo violado. Quando esse discriminante der um valor acima da unidade, a gente teria, então, o critério viscoso sendo violado, né? Então, e se a gente obtiver um valor entre 0 e 1, o meu escoamento anular, líquido-líquido, é completamente estável, teoricamente. Entendeu? Assim que funciona o critério. Bom, esse termo que seria estabilizador, relacionado à curvatura da interface no plano do slide, né? Está relacionado, olha, ele é função de um comprimento de onda. Seria um comprimento de onda relacionado à onda cinemática, né? De acordo com a dedução que a gente fez, né? E estaria relacionado a um comprimento de onda mínimo, né? A essa transição aqui, ó. Estaria relacionado a um comprimento de onda dessa ordem, essa transição do escoamento anular para um escoamento talvez disperso, né? Ou pelo menos não estável, né? A pergunta é a seguinte, tudo bem, e se eu medir essa onda que eu observo? Será que ela, primeiramente, seria dessa ordem, né? Da ordem que a gente viu ali, mais ou menos diâmetro sobre 2, e ainda por cima, seria uma onda cinemática? Porque, tudo bem, teoricamente, isso é o comprimento de uma onda cinemática, mas será que ela é uma onda cinemática? Como é que eu posso verificar isso, né? Bom, então agora eu mudo de novo o assunto e vou falar um pouquinho de ondas, né? Especificamente de ondas, e depois a gente volta para a análise de estabilidade novamente e a gente fecha. Então, aqui o que acontece? A gente tem ondas interfaciais e sua relação com a transição de padrão de escoamento, né? Vamos falar, você tem ondas dinâmicas e cinemáticas. A gente poderia falar das duas, não daria tempo. Então, eu vou falar só das ondas cinemáticas, aquele azinho que a gente viu lá na equação da onda, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, isso aqui foi inspirado no trabalho de Wallace, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma onda cinemática, a celeridade seria dada aqui por A, como a gente viu lá na dedução. A gente tem aqui, por exemplo, um fluxo volumétrico J, uma concentração, uma fração volumétrica epsilon. Aqui a gente teria um fluxo J mais ΔJ e uma fração volumétrica epsilon mais ΔΕ, né? Seção 1, seção 2.
Muito bem. A gente faz a seguinte análise. A gente passa a nossa análise para um referencial não inercial, ou seja, a gente está viajando junto com a onda, né? Nesse caso a gente passa a ter, isso é volume de controle, tá? Um volume de controle diferencial. Então a gente passa a ter um problema em regime permanente, né? Então a gente verifica o fluxo que a gente teria de quantidade de movimento aqui e aqui. Então a gente tem, na verdade, a velocidade relativa vezes a área, só que eu divido pela área da área total, então eu passo a ter uma concentração, ou uma fração volumétrica, se você quiser. Na verdade, pessoal, a teoria da onda cinemática se baseia no seguinte conceito, é importante que eu fale isso, né? Seria uma onda que ela existiria quando eu tenho, por exemplo, regime permanente, como eu já falei antes. Se eu tenho regime, se eu tenho inércia, se eu tenho um regime transitório, aí eu teria teoricamente teria ondas dinâmicas. Se eu tenho um escoamento em equilíbrio dinâmico, eu teria então uma onda cinemática que seria simplesmente uma onda que estaria transportando massa. Por exemplo, como assim transportando massa? Por exemplo, seria uma onda que seria dada através de uma relação que deve existir entre a vazão e a quantidade dessa substância que eu tenho a vazão de um fluido e a quantidade desse fluido que eu tenho numa seção transversal, né? Eu teria que ter essa relação, né? Por exemplo, um exemplo, uma onda, por exemplo, de inundação, né? Por exemplo, uma vazão de um rio, né, depende da profundidade, certo? Uma vazão, por exemplo, de tráfego de carros numa rodovia depende da densidade de carros que eu tenho, entendeu? Por quilômetro, tá entendendo? Ou seja, essa é a onda, isso é o que se chama onda cinemática, né? Ou seja, eu tenho uma vazão, um fluxo, melhor dizendo, que está relacionado digamos, a área, voltando à tubulação, que esse fluido de seção transversal, que esse fluido ocupa na tubulação. Então, se eu me baseio numa situação de regime permanente, então eu aplico simplesmente meu volume de controle, eu tenho aqui a velocidade relativa, como assim, o fluxo pela fração volumétrica é a própria velocidade média da fase, in situ, como a gente chama, né? Menos a velocidade da onda, vezes a área, né? Digamos, a área que a fase ocupa por área, né? Notem que isso aqui é simplesmente um balanço de massa de volume de controle, a mesma coisa para outra seção. Operando isso daqui, em duas linhas a gente opera isso daqui, a gente chega nessa relação. Ou seja, a velocidade de onda cinemática seria dada pela derivada desse fluxo pela concentração dessa substância, ou pela fração volumétrica dessa substância, né? Isso para uma velocidade de mistura constante, essa dada pelo equilíbrio dinâmico. Certo? Isso aqui quer dizer que é regime permanente, esse J. Exemplos onde que a gente observa ondas em situações que a gente pode, então, da observação experimental, a gente pode chegar à conclusão de que essas ondas poderiam estar relacionadas a um fenômeno de transição. Por exemplo, no caso do escoamento anular gás líquido em tubulações, sistemas de refrigeração ou pós-produção de gás natural. Por exemplo, o que a gente observa na literatura? Que o início do entranhamento de gotículas, do entrainment, né, no gás, praticamente mais ou menos coincide com o estabelecimento das chamadas ondas rolantes, né, na interface. Essas gotículas seriam, né, isso é uma teoria, né, seriam geradas pelo arrancamento das gotículas das cristas de umas ondas de alta frequência que se chamam de ripple waves, que estariam sobre nessas whole waves, né? E seria, por exemplo, uma sugestão, né, de mecanismo, né, de início de transição. Por exemplo, escoamento estratificado de líquido ondulado, em postos direcionais, né? As ondas interfaciais, a gente vai ver algumas fotos daqui a pouco, elas poderiam estar relacionadas à transição? É a pergunta que eu faço, né? Qual seria o efeito global da estrutura ondulatória na tensão cinzelamento interfacial? A gente viu na palestra do Olimas uma primeira tentativa, não a primeira, mas pelo menos uma tentativa de modelar isso em escoamento líquido-líquido. Em gás líquido nunca se fez isso, porque a transferência de quantidade de movimento entre o gás e o líquido na interface não é tão, fazendo uma análise de ordem de grandeza, não é tão intensa, como, por exemplo, nos escoamentos líquido-líquido, né, que são fases com densidade. A transferência de quantidade de movimento é mais intensa, né, pode ser mais relevante. Isso aqui está em aberto ainda. E aqui a gente tem escoamento anular líquido-líquido, transporte lubrificado, que seria aquele que eu mostrei para vocês, de óleo ultraviscoso, né? Em condições de operação, a configuração do anular líquido é notavelmente robusta. Pensa bem, você tem um óleo que é mais leve do que a água. É um óleo que tem uma viscosidade, por exemplo, de 800 kg por metro cúbico. E está escoando no centro da tubulação, entendeu? Circundado por água. Na vertical a gente até entende, né? Como eu mostrei no vídeo. Mas e na horizontal? O óleo que é mais leve do que a água, ele tenderia a ir para a parte de cima da tubulação, passando para o padrão estratificado, não é isso? Mas o que a gente observa no laboratório? O que o Ohms observou? O que o Olimas observou, isso na década de 70, o que o Joseph observou, por exemplo, lá em Minnesota, nos Estados Unidos, que é estável. Simplesmente o óleo fica, não é exatamente no centro, né? É um pouco excêntrico, mas ele tende a ficar no centro da tubulação. Então a pergunta é, qual é o mecanismo físico que está por trás dessa estabilidade? Até hoje isso é uma questão em aberto. Até hoje é uma questão em aberto. Entendeu?
vocês terem uma ideia, o grupo de Delft, que é o grupo do Ohms e do Ollmans, eles têm uma teoria para isso, chama teoria da lubrificação. O grupo de Joseph, lá de Minnesota, tem outra teoria, que é a teoria da levitação. Eu soube que no ICMF de New Orleans, teve um embate entre os dois histórico, entendeu? Cada um defendendo a sua, de forma muito elegante, né? Mas cada um defendendo a sua teoria. Ohms contra Joseph. Pena que eu não estive lá. Né? Mas foi lá em Lyon. Mas foi em Lyon. Ah, foi em Lyon, né? Não foi em Lyon. Não, New Orleans foi onde nós publicamos um trabalho sobre isso. Tem razão. Você estava lá? Você viu? Foi elegante ou foi... Foi elegante. Então tá bom. Tá vendo? É uma prova, não estou contando lorota, né? Tem um cara aqui que é testemunha, eu não estava lá, mas só errei o lugar, viu? Desculpa. Ó, eu vou falar só sobre esses dois aqui, né? Os líquido-líquido, né? Então, pessoal, vamos estudar, por exemplo, as ondas, né, interfaciais observadas nos padrões de escoamento estratificado líquido-líquido. Aqui, por exemplo, a fotografia, ele tirado do nosso laboratório, acho que vocês tiveram a oportunidade de ver no nosso laboratório, nós temos, é aquela que é inclinada, aquela que a gente chama de gangorra, né, aquela de 1 polegada. Então, a gente tem aqui a onda interfacial, óleo aqui na parte de cima, água na parte de baixo, fotografia. Nossos alunos desenvolveram uma técnica baseada em LabVIEW de captura dessa interface, né. Nós somos capazes, então, por exemplo, de estudar a forma média dessa onda, né? O comprimento, a amplitude e a celeridade. E no domínio do tempo na frequência, o que nós observamos é que tem, pelo menos, visualmente, a gente vê 3 tipos de onda, né? Pelo menos, né? É claro, essas ondas podem se somar, se subtrair, ou seja, a gente poderia estudar supondo que, por exemplo, poderia ter uma onda intermediária e uma onda curta, e que a onda curta se desenvolveria em cima da intermediária. É um estudo ainda em progresso, né? Mas nós já conseguimos, pelo menos no domínio da frequência, separar esse espectro em pelo menos 2 ondas, né? De diâmetros bem diferentes, né? Mas aí vem a pergunta que o Gerhard fez, né, no EB100. Mas espera aí, tudo bem, você está considerando que isso aqui é uma onda bidimensional, mas como assim? Né? E como é que isso se desenvolve na seção transversal? Pois é, boa pergunta. E o efeito da parede? Né? Isso precisa ser verificado, né? O que nós fizemos até agora? Né? O que nós fizemos foi aplicar, através de uma parceria com o Instituto de Pesquisa Dresden-Rosendorf, na Alemanha, um pesquisador que estava inclusive aqui, o Marco da Silva, veio, fica com a gente alguns meses, algumas semanas, e trouxe essa tecnologia lá da Alemanha. Depois uma aluna minha de mestrado foi para a Alemanha, ficou mais 3 meses lá, desenvolvendo os códigos, né, em MATLAB para tratamento desses dados, né, que a gente levantou aqui no nosso laboratório, e a gente conseguiu estudar, por exemplo, o escoamento estratificado líquido-líquido no nosso laboratório. Nesse caso, pessoal, a gente estava interessado mais nos padrões dispersos, mas a gente vai estender o trabalho, justamente o trabalho dessa minha aluna de doutorado agora, para estudar especificamente o estratificado. Mas aqui nós temos um semi-estratificado, que é o Dual Continuous Flow, como a Angeli lá de University College de London batizou, né? A gente tem o óleo aqui na parte de cima, água na parte de baixo e uma interface com mistura, né? Então aqui vocês veem um filme de alta velocidade, aqui são 2.000 frames por segundo em câmera lenta, né? Isso aqui é bem rápido realmente, aqui são 2.000 poses por segundo, né? Vocês observam aqui o escoamento se dando, as bolhas, né? E aqui do lado, o que vocês vão ver? Vocês vão ver a Warimesh coletando dados, né? São 500 frames por segundo, né? Realmente é uma resolução temporal muito boa. Vocês veem aqui a coisa acontecendo. Isso foi tudo sincronizado. Aqui não, né? Nessa apresentação não. É só para a apresentação, mas isso aqui a gente sincronizou esses dados e tudo mais, né? 2.000 aqui por segundo, aqui 500 por segundo, né? E você tem, por exemplo, dado de médio, né? Então você observa, por exemplo, claramente que trata-se de uma interface côncava, né? O ângulo, você pode ter uma ideia até bastante razoável de qual que seria o ângulo de contato, né? Claro, dadas as limitações, né, espaciais da sonda, né, de resolução espacial, mas dá para perceber claramente que se trata de uma interface, né, não plana, né, com certeza não plana, né, e com um ângulo de contato bastante significativo. Não era de se esperar, porque nossa tubulação ela é uma tubulação hidrofílica oleofóbica, né? Era de se esperar um ângulo de contato dessa ordem, né? Isso tudo para que... Claro, isso aqui são dados médios, né? São dados de fração de fase local expandidos aqui na seção transversal, né? Mas a gente também vai estudar, com essa resolução espacial que a gente tem, temporal, perdão, que ela nos fornece, nós podemos estudar também, em tese, isso ainda a gente não sabe se é possível, porque nunca foi feito, até onde eu sei, em tese a gente poderia também levantar a forma dessa onda, levantar um perfil parecido com aquele que vocês viram anteriormente, né? Mas com muito mais detalhe, riqueza de detalhe. Bom, como você modela isso, né? Agora são ondas finitas, não se tratam mais de ondas infinitesimais, né? A gente pode utilizar alguns métodos, tem outro aluno meu desenvolvendo esse trabalho de modelagem, utilizando o método das características, né? Se uma fase é mais rápida, por exemplo, se o óleo é mais rápido, se aplica esse equacionamento, se a outra fase é mais rápida, se aplica esse equacionamento, né? E você consegue, desde que você tenha a onda
uma onda inicial estável, você tem que fornecer celeridade, tem que fornecer a geometria da onda, esses métodos baseados nessas características funcionam dessa forma. Você é capaz, por exemplo, de rastrear essa onda. Isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é uma onda qualquer que a gente colocou. A gente não tem esses dados ainda, né? Mas aqui vocês veem, o programa já está implementado, né? Aqui o espaço, aqui o tempo, né? E aqui seria, por exemplo, uma perturbação na interface, né? Aqui começa bastante... Aqui parece que não tem nada, mas por causa da resolução. Tem uma pequena onda aqui, ela vai se desenvolvendo, inclusive, a montante e a jusante, né? Certamente não é o caso do que a gente observa experimentalmente, né? Ou seja, não é apenas você encontrar os autovalores reais, né? Esse é o primeiro filtro, né? Mas você também tem que encontrar aqueles autovalores relacionados com uma propagação de onda apenas em uma direção. Isso nós está em estudo ainda. Bom, onda interfacial observada no padrão de escoamento anular líquido-líquido. Falei do estratificado. Agora, no caso do óleo, a gente tem, por exemplo, aqui 3 fotografias dessa onda para uma situação onde a gente vai aumentando a vazão de óleo, né? Então, você tem aqui uma situação, uma onda com esse comprimento, basicamente. Claro, isso aqui é apenas um instantâneo, né? A gente faz análise estatística disso, obviamente. Mas isso aqui é apenas ilustrativo. Então, aumentando a vazão de óleo, vocês vejam que o comprimento de onda vai diminuindo, ele vai tomando a seção transversal, o comprimento de onda vai diminuindo, né? Muito bem. Seria essa onda que a gente acabou de observar aqui, uma onda, esse comprimento de onda que eu tenho aqui, esse lambda aqui, será que ele seria relacionado àquela modelagem que eu fiz anteriormente? Agora eu estou voltando para a estabilidade. Seria, por acaso, uma onda cinemática? Como que a gente poderia verificar isso? Vamos utilizar a teoria de Wallace que eu deduzi para vocês, né? Então, vamos lá, vamos aplicar isso daqui. Como? Vamos fazer o seguinte. A onda cinemática se baseia numa situação de equilíbrio dinâmico. Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar aquela equação unidimensional que eu mostrei para vocês, já unidimensional, para escoamento anular, como a gente viu ali. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar regime permanente completamente desenvolvido, então a gente elimina todos os termos, entendeu, de acelerações convectivas, a aceleração no tempo, regime permanente, certo? Então a gente chega num termo, numa equação, né, que envolve as tensões cisalhantes parietal, interfacial, envolve termo gravitacional, né, envolve perímetros, envolve áreas in situ, né, para uma situação de equilíbrio hidrodinâmico. Muito bem. O que você faz? Você precisa de equações de fechamento para o tal I, para o tal W, ou seja, para a tensão interfacial, você precisa de equações de fechamento para os perímetros, para as áreas. Para Core Flow, se você assumir que ele é circular, interface lisa, digamos, né, dá para você chegar em soluções analíticas. Então, você chega numa expressão para escoamento laminar do anel, porque o óleo é sempre laminar do anel de água ou turbulento para o anel de água. Só que a verdade verdadeira é que as ondas sempre estão lá. Você não tem um anular liso, né? Então, o que acontece? A gente chega, então, nessa equação, que é uma equação, na verdade, semi-analítica. A equação analítica exata é um pouquinho diferente. Exata supondo que as equações de fechamento estejam corretas. A gente sabe que há muitas incertezas associadas. Mas... Então, o que acontece? Você chega nessa solução semi-analítica, que tem 3 parâmetros para ajustar, Q, M e S0. Né? Como é que poderia ser ajustado isso? Né? Como é que a gente poderia ajustar? Vamos fazer o seguinte, vamos derivar essa equação aqui. Ó. Vamos deixar isso aqui em função de J e vamos derivar segundo essa expressão. A gente obtém essa outra expressão aqui. Ó. Uma derivação simples. Né? Você chega nessa outra expressão, está lá o parâmetro Q, que precisa ser ajustado, o parâmetro 0, M. Né? Aí você faz o quê? Você vai lá e pega os dados experimentais de velocidade de onda que você levantou no laboratório, através de técnicas estatísticas, né? Você levanta através de filme, isso aqui foi filmado em 1000 frames por segundo. Você pode, então, obter a velocidade dessa onda, e aí você tem o quê? Depois do ajuste, você obtém essa correlação entre aqui, velocidade da onda A, que seria cinemática teoricamente, experimental, pela calculada, através dessa expressão com esses termos todos ajustados. Eu acho que a correlação é bastante razoável, né? E mais, vamos fazer o seguinte, uma vez ajustados esses termos M, Q e S0, vamos substituí-los aqui nessa expressão. Ó, e vamos resolver numericamente essa equação para o quê? Para a fração volumétrica de óleo. Depois do ajuste, entenderam? Aí o que a gente obtém? A gente obtém aqui fração volumétrica de óleo pela razão de injeção de óleo da água, pontos experimentais, né, de fração volumétrica obtido experimentalmente, e a linha cheia é justamente a previsão dessa equação aqui, ó, da solução numérica dessa equação. Qual é a conclusão que a gente chega? Né? Que realmente essa onda que a gente observa no Core Flow é uma onda cinemática. Né? Em tese, então, a gente poderia utilizar realmente esses dados, né, que a gente obteve em laboratório dessas ondas que foram filmadas, né, para o nosso código de instabilidade hidrodinâmica. Bom, esse comprimento de onda que a gente observa, relacionado a uma transição, eu estou falando do critério viscoso, relacionado a uma transição para um escoamento disperso, então, estaria relacionado a um alfa de 90%, por exemplo. Já praticamente invertendo a fase. Praticamente não tem mais água na linha. Nesse caso, eu observo
um comprimento de onda da ordem de diâmetro sobre 2. Como assim eu observo? Esse dado aqui, né? Caramba, cadê isso? Aqui, ó. Ou seja, quando eu estou com algo parecido com diâmetro sobre 2, né? 0,5 aqui, eu já estou transicionando para um padrão de escoamento anular com dispersão, né? Ou não estável, né? Muito bem. Então, o que eu faço? Eu utilizo esse comprimento de onda no meu critério viscoso. Bom, agora os resultados. Curva de estabilidade neutra, aqui eu tenho um mapa de fluxo, né? Fluxo volumétrico de água, fluxo volumétrico de óleo. Esse aqui é o padrão gotas ou bolhas, padrão intermitente, padrão anular estável, padrão anular instável, e aqui eu tenho aqui é a inversão de fase, esse aqui é o critério de Browner, a dispersão de água em óleo, né? Então a gente observa, isso aqui são pontos experimentais, né? A gente observa esse aqui, essa fronteira foi obtida através do critério invícido que eu mostrei para vocês, né, anteriormente, e esse aqui através do critério viscoso, né? Então a gente observa que, pelo menos para o nosso caso, há poucos dados de core flow disponíveis. Eu já testei com outros casos, a correlação também é muito boa. A gente tem uma previsão bastante razoável das fronteiras de transição, bastante boa, né? Aqui mais comparações, aqui por exemplo os dados de Banvart para um óleo de 500 centipoase, né? Aqui J da velocidade superficial da água, velocidade superficial do óleo, ou fluxos volumétricos, né? Região do anular estável, região do anular instável. A linha cheia são simplesmente uma linha conectando os pontos experimentais. Isso aqui é a fronteira experimental e essa linha mais fina seria a previsão do modelo, né? Notem que mesmo aqui embaixo, né, inclusive o modelo consegue capturar essa tendência de diminuição da região, né? Isso aqui não é log-log, viu? Né? Observe, o log-log sempre mascara muitas coisas, né? Isso aqui não é log-log, né? Para os dados para um tubo menor, para um óleo muito mais viscoso, né? Aqui é menos da metade do tubo e um óleo, se não me engano, bem mais viscoso, né? Esse aqui é 500, esse aqui é 1.300 centipoase. Então a gente vê aqui a fronteira experimental de Joseph, né? E aqui a previsão do modelo, né? Agora para o escoamento estratificado, né? Esse mesmo trabalho que eu mostrei para vocês foi feito também para o escoamento estratificado, né? Com a diferença que para o escoamento estratificado não dá para chegar em expressões semi-analíticas, como a gente fez para o anular, né? Porque por causa da geometria, né, do escoamento estratificado, a gente obtém, na verdade, a gente resolve tudo numericamente, né? Mas tudo bem. Aqui, de novo, velocidade superficial da água pela velocidade superficial do óleo, mudou a nomenclatura, que isso aqui eu tirei de outro paper. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os pontos cheios, né, equivalem a padrões estratificados, né, ou semi-estratificados, né? Aqui, essas duas linhas são as previsões do modelo, né? Uma com deslizamento e outra sem deslizamento, né? Falei errado. Uma considerando os fatores de forma, outra não considerando os fatores de forma. Desculpa. Todos consideram deslizamento, né? E comparações com outros modelos. Por exemplo, o de Browner, que é baseado, ele não é baseado nesse tipo de abordagem, ele é baseado no modelo disperso, né? Não vou entrar em detalhes. Aqui o modelo, por exemplo, de traleiro desenvolvido lá em Tulsa. Esse aqui seria o estratificado liso e esse aqui seria o estratificado com mistura, né? A interface. O critério invícido e o critério viscoso, né? Aqui, por exemplo, apenas para vocês notarem, isso aqui seria velocidade superficial da água do óleo. Aqui nós teríamos, para uma tubulação inclinada, menos 2 graus. Por que eu estou chamando a atenção para esse resultado? Porque se você considerar para o escoamento líquido estratificado a menos 2 graus, que você tem ondas longas, né? Você obtém uma previsão, né? Uma previsão de fronteira para o padrão estratificado, que é essa daqui, ó, né? Os estratificados aqui são todos esses pontos aqui, os círculos e os quadrados, né? Representam padrões estratificados ou semi-estratificados, né? Círculos e os quadrados, né? Então, notem que se você considerar uma onda longa, você tem toda essa região aqui que estaria sendo considerada já dispersão, né? Sendo que a gente observa ainda um padrão preponderantemente estratificado aqui, né? Agora, notem que se a gente inclui uma onda menor, né? Uma onda, isso para inclinação, né? Não é horizontal. Uma onda, por exemplo, de diâmetro sobre 4, né? Note que a correlação é muito menor. Isso aqui é só um estudo paramétrico, tá? Isso aqui é só um estudo paramétrico, é uma análise de sensibilidade. Isso aqui, eu não tenho esses dados aqui. Entendeu? Esses dados ainda tem poucos dados na literatura sobre geometria das ondas para escoamento líquido-líquido, estratificado, né? Mas supondo, olha só, a gente tem uma correlação um pouco melhor, né? Uma previsão talvez um pouco melhor, né? Bom, algumas conclusões, né? A gente fala que, apesar de simples, né?
Essa modelagem apresentada pelo Banvart, a gente vê que tem uma aplicação bastante interessante na área, né, de análise de instabilidade, né? Apesar da simplicidade, ela consegue capturar, aparentemente, o resultado preponderante de fenômenos bastante complexos e eventualmente, tridimensionais. Essas ondas interfaciais favorecem a estabilidade, né? Favorecem a estabilidade do padrão anular líquido-líquido, né? E o efeito aumenta quando decresce um comprimento de onda, como é de se esperar pela equação do Laplace-Young, né? Para estratificado levemente inclinado, também foi observado isso, a última transparência que eu mostrei, né? Bom, além de efeitos não lineares, tensão interfacial também pode contribuir para a saturação do crescimento de momento de perturbação, escoamentos líquido-líquido. O critério de transição geral, o viscoso, né? Inclui, né, o invícido, né, dentro dele, ou seja, ele é geral nesse sentido, né, ou o critério de Kelvin-Helmholtz, dependendo do autor. Em escoamento anular líquido-líquido, se um comprimento de onda teórico 2 vezes o diâmetro do tubo é considerado, 2 vezes, né, considerado como condição necessária para a estabilidade, isso aqui é uma teoria, né? A análise invícida de Kelvin-Helmholtz produz um critério de estabilidade em termos do número de Eltivos, aquele que a gente viu, que gera aquela fronteira de transição do padrão anular para o padrão golfadas, né, ou de bolhas alongadas. Já em escoamento anular líquido-líquido, também se sugere que já uma onda interfacial teórica, comprimento da ordem de meio, isso é da ordem, né, de meio diâmetro de tubo, né, essa teria relacionada à transição para padrões dispersos, né, teria relacionado com a inversão de fase, em outras palavras. Em escoamento estratificado líquido-líquido, levemente inclinado, sugere-se que a inclusão do termo de tensão interfacial, esse termo sempre é desprezado em todos os trabalhos que a gente vê na literatura. Mas esse termo, para horizontal, realmente nós verificamos que não tem realmente muita relevância. Agora, para escoamento inclinado, parece que ele pode propiciar uma previsão mais acurada. Tá, gente? Então, essa era a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado. Vamos abrir agora para perguntas. Temos 15 minutos. Flávio, da Petrobras. Parabéns pelo trabalho, excelente. Queria fazer uma pergunta. Essa teoria poderia ser estendida para, por exemplo, mapear slug severo de água em escoamentos de óleo? Eu acredito que sim. Eu posso citar pelo menos um trabalho que eu conheço, que é um trabalho realizado na Poli, por um colega meu, onde ele estuda exatamente o problema de slug, de quebra de coluna, né, de slug severo. Ele usa exatamente esse tipo de abordagem, né, equação de fechamento do Berdinsen, entendeu? Drift e fluxo. Você tem ali um escoamento estratificado, num posto direcional, descendente. Aí você tem depois um riser vertical. Então você tem aquele escoamento estratificado, e você tem no riser você teria o escoamento pistonado, né? Aí ele vai estudando justamente a estabilidade desse padrão, entendeu? Você vai ter na acumulação vai aumentando a pressão, na verdade, você vai ter na acumulação, vai aumentando a pressão do reservatório até que você tenha o slug severo, né? Então ele faz isso, ele resolve o escoamento estratificado na descendente e o escoamento pistonado acopla as equações, tudo unidimensional, tudo isso que eu mostrei aqui, entendeu? Usa a teoria da estabilidade da dinâmica linear. E ele, até agora, o paper que eu vi, pelo menos, foi um paper onde ele apenas testou o modelo dele, testou a estabilidade numérica do modelo dele, né? Mas ele não gerou ainda resultados para comparação com dados experimentais. Mas é um trabalho que está em andamento. Eu posso passar depois o contato desse colega, se tiver alguma... Eu acho que é um projeto financiado pela Petrobras. Aqueles mapas de padrão, eles estão disponíveis também para inclinações positivas, aquele que foi feito para menos 2 graus? Eu fiz até mais 5 graus e menos 5, eu fiz de menos 5 a mais 5 graus. Excelente. Perguntas? Pediria que se identificasse antes da pergunta. Francisco, aqui da ESC. Oscar, uma dúvida. No escoamento core flow, ascendente ou horizontal, se ele está estável, se acontecer de uma onda ou falha na tubulação do óleo encostar na parede e talvez molhar, vai acontecer uma instabilidade tipo catastrófica que vai acabar com a estabilidade?
Essa é a grande pergunta de cunho prático, na verdade, da aplicação dessa técnica para transporte de óleos viscosos na indústria de petróleo, né? Principalmente em tubulações horizontais, né? O que nós observamos em laboratório, pelo menos, é que, acho que até o Manvart mostrou uma fotografia, que o óleo, sim, eventualmente pode, por exemplo, num momento de parada, por exemplo. Aí o óleo, você não tem mais os efeitos hidrodinâmicos, o óleo vai para a parte de cima da tubulação e começa a molhar, entre aspas, a tubulação, né? Quando você parte, né, novamente, né, o que se observa é uma tendência de que o óleo se mantenha aderido à parede, né? Então, na verdade, a situação é a seguinte, né? É sim um problema hidrodinamicamente estável, né? Como a gente mostrou aqui, em variadas circunstâncias, ou seja, você viu no mapa, né? Você viu que tem uma região bastante significativa no mapa de fluxo onde ele é estável hidrodinamicamente, só que o problema é mais complexo. O problema também está relacionado com molhabilidade. Ou seja, a gente tem certeza que experimentalmente, através de todos os experimentos que a gente fez, e também experimentos que a gente fez, inclusive, em linhas da Petrobras, em São Mateus, e também agora, 2 meses atrás, em Atalaia, na NOEX, onde nós testamos essa técnica num poço de 300 metros de profundidade. Isso foi 2 meses atrás. Na horizontal foi há 8 anos atrás, eu acho, em São Mateus. Com óleo ultra viscoso, a gente percebeu que se você consegue manter uma parede, se você consegue ter uma parede que seja oleofóbica, entendeu? Ele funciona muito bem. Se você tem uma parede que é oleofílica, entendeu? Esse problema tende a ocorrer. Mas é uma questão de molhabilidade, porque as ondas elas podem até tocar a parede, entendeu? Podem até tocar, mas o que acontece? Se a parede for oleofílica, toca e fica gotinha. E aí começa a acumular, entendeu? Isso é o que a gente acredita que aconteça na prática. Acredita que aconteça na prática, entendeu? Se a parede, por acaso, ela for oleofóbica, hidrofílica, tudo bem, a ondinha pode até tocar, entendeu? Só que aí a água vai e toma lugar. Imediatamente a água já recupera a sua posição, entendeu? Digamos assim, nesse termo, entendeu? Então é um problema que não é, na verdade, só hidrodinâmico, isso já está sendo pesquisado. Não é apenas hidrodinâmico, é um problema que requer também um estudo de molhabilidade. Tá? Perguntas? Já que ninguém quer perguntar, eu tenho uma pergunta, Oscar. Quando você mostrou o uso da wire mesh, foi para o escoamento horizontal? Horizontal. Eu fiquei surpreso pela curvatura da interface. Aquilo lá não seria só em relação a efeito de molhabilidade, eu acho, mas também escoamentos secundários. No caso de refrigerante, a curvatura é bem menor. Só tem a curvatura realmente na ponta. Você tem razão, você tem toda a razão. Sem dúvida nenhuma, você deve ter vórtices aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Coisa que já é conhecida para escoamento estratificado com interface plana, né? Você tem sim possibilidade de vórtices. Esse é um problema muito interessante, inclusive o pessoal do CFD, né? Realmente, você tem razão. É claro que eu acredito que o efeito de molhabilidade também é importante, né? Mas realmente, você pode ter condições hidrodinâmicas aqui que estariam mantendo essa forma, realmente, né? Agora, vamos lembrar que esse óleo também é um óleo muito viscoso, né, Gerhard? Esse óleo aqui tem 100 centipoase, né? Eu sei que o número de éltivos, né? Ele não inclui a viscosidade, entendeu? Ele inclui termos de capilares, né? E termos gravitacionais, né? Mas eu tenho verificado que para óleos mais viscosos, né? Isso tende a ser um pouco mais, eu não sei ainda explicar porquê, mas a curvatura tende a ser um pouco mais curva, né? Mas bom, isso é uma questão em aberto também. Alguma pergunta? Então, vamos fechar a apresentação. Gostaria de agradecer novamente ao professor Oscar pelo excelente trabalho apresentado. E convidar o próximo palestrante, o Dr. Arlindo de Matos. Vou tirar o meu aqui agora.